Existe a possibilidade de dosar os hormônios de todas as glândulas? Hoje apareceu uma paciente aqui falando: doutor, eu quero dosar os hormônios de todas as minhas glândulas. Isso é possível? Então, as glândulas do nosso organismo, elas se dividem em endócrinas e exócrinas. Qual a diferença das glândulas endócrinas para exócrinas? As glândulas endócrinas, elas secretam substâncias no sangue. E as glândulas exócrinas, elas excretam substâncias. Exemplos de glândulas exócrinas: a glândula salivar. Ela excreta saliva na nossa boca, ou seja, então ela não excreta hormônio. A glândula mamária, ela excreta o leite, então também não excreta hormônio. Glândula sudorípara, ela excreta o suor, também não produz hormônio. As glândulas que produzem os hormônios são as glândulas endócrinas. Dessas tem como dosar os seus hormônios. Então, o nosso sistema hormonal ele é comandado pelo nosso cérebro. Aliás, o nosso cérebro, a cabeça, vamos dizer assim, todo o comando do nosso corpo está na cabeça. Assim como o comando nervoso de todos os nervos da nossa cabeça, a corrente elétrica vem tudo estímulo do cérebro, os hormônios também. Os hormônios vêm principalmente, quem comanda os hormônios é a hipófise. A hipófise produz os seguintes hormônios: o hormônio do LH, o hormônio FSH, o hormônio TSH, o ACTH e também a prolactina e o GH. Esses 6 hormônios ele é produzido na parte anterior da hipófise. Existe ainda da posterior, que são eles: o ADH e a ocitocina. Então, todos esses hormônios aqui vão comandar as glândulas do pescoço para baixo, vamos dizer assim. O TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, estimula a tireoide. O LH, ele age nos ovários. O FSH também age nos ovários. A prolactina, ela age nas mamas, estimulando o leite. O GH é o hormônio do crescimento, que faz as suas células crescerem, faz a criança crescer, e nos adultos ele age fazendo a multiplicação celular. A ocitocina, que é o hormônio que estimula a secreção do leite, e também o hormônio do prazer. A tireoide, que é estimulada pelo TSH da hipófise, ela produz 2 hormônios, que é o T3 e o T4. É muito comum o paciente falar: eu tenho tireoide, como se fosse uma doença, tireoide. Não, tireoide todos nós temos, tireoide. Ela fica aqui na frente do pescoço, como se fosse uma borboleta, o formato dela. E qual a função então dos hormônios da tireoide? Ele age em todas as células do nosso organismo. Ele estimula o metabolismo a aumentar ou diminuir. Por isso que tem esse dilema de que as pessoas falam: eu não consigo emagrecer porque eu tenho tireoide. Não, a tireoide todo mundo tem, nem todo mundo tem tireoide, vai engordar. O problema é quando você tem uma baixa função da tireoide. A sua tireoide produz pouco hormônio, então vai pouco hormônio para suas células, as suas células diminuem esse metabolismo e você acaba engordando. O contrário, quando você tem muito hormônio da tireoide, a sua célula tem um metabolismo acelerado, aí você tende a perder muito peso. Quando você tem pouco hormônio da tireoide, você tem um hipotireoidismo, ou seja, pouco hormônio da tireoide. Quando você tem muito hormônio da tireoide, você tem um hipertireoidismo. Aqui bem do lado da tireoide, ou seja, existe a paratireoide. As paratireoides, elas produzem o PTH, que é o paratormônio. Qual é a função do paratormônio? É regular a absorção e desabsorção de cálcio. Essa é a função dele. Bem atrás do nosso estômago existe o pâncreas, que também é uma outra glândula. O pâncreas produz 2 hormônios: a insulina, que todo mundo já ouviu falar, né, que quem tem problema de insulina tem diabetes. Qual é a função da insulina?
é fazer o metabolismo da glicose. E ele produz um outro hormônio também que chama-se glucagon. Qual é a função do glucagon? Tirar a glicose de dentro da célula. Mas para que existe então um hormônio para tirar a glicose dentro da célula? Imagine que você está fazendo atividade física, aí você está queimando a sua glicose, aí chega um ponto que sua glicose começa a baixar, você tem que ter mais glicose para você continuar correndo, fazendo as suas atividades. Então o glucagon faz o contrário, ele já tira aquela glicose da célula e ele leva para o sangue para queimar. Logo acima dos rins existem as suprarrenais, ou seja, fica acima dos rins. A suprarrenal tem duas partes. Suprarrenal, acima dos rins. Ela tem a parte do centro, que é essa parte pretinha, que chama medula. E a parte externa, que chama córtex. A suprarrenal, então, se divide em córtex e medula. O córtex produz cortisol e aldosterona. Aldosterona. A medula produz a adrenalina e a noradrenalina. Essa medula, ela não é comandada pelo cérebro. A adrenalina e a noradrenalina têm uma função própria que é de acordo com o estímulo, de um susto, um medo, alguma coisa assim, a adrenalina sobe para você fazer aquela reação de luta e fuga. E na mulher, existem os ovários, que produzem estrogênio e progesterona, que são os hormônios sexuais femininos. Então essas são as principais glândulas com seus principais hormônios. Então uma outra forma de mostrar para vocês o controle dos nossos hormônios através da hipófise, que fica lá no nosso cérebro, ele produz essa série de hormônios e cada um vai agindo em locais diferentes. Por exemplo, o GH, que todo mundo acha que é um hormônio que é feito para crescimento, ele age em todas as células do corpo. Quem acha que é o hormônio que é para crescer está certo. Na criança, ele faz crescer mesmo. E o horário que mais se produz GH é à noite, quando a criança está dormindo. Ou seja, por isso que é bom ter sono tranquilo, bastante sono e dormir bastante a criança, que é para crescer. Mas no adulto ela faz a síntese proteica, então o adulto também precisa do GH. É lógico que ele não vai crescer, mas tem que ser síntese proteica para ir renovando as células. A hipófise também produz o TSH, que estimula a tireoide a produzir o T3 e o T4. Principalmente o T3, que age em todas as células do corpo, regulando o metabolismo, para mais ou para menos. Se faltou o hormônio da tireoide, você tem um hipotireoidismo, diminui o metabolismo, acaba engordando. Você tem muito hormônio da tireoide, você tem um hipertireoidismo, acelera o metabolismo, acaba emagrecendo. A hipófise também produz o FSH e LH, que agem nas gônadas. O que são gônadas? Ovários e testículos no homem. Como é ginecologia, a gente vai falar só sobre o ovário. E os ovários produzem então o estrogênio e a progesterona. Eles também estimulam o crescimento do óvulo e a formação do corpo lúteo, ou seja, para a mulher ovular, para engravidar. Então está na dependência desses hormônios. A prolactina já é o hormônio que estimula as mamas a excretarem o leite. Aí a mama excreta o leite, né, como a gente viu no começo. O ACTH, ele age na córtex da suprarrenal, que é naquela partezinha de fora, formando aldosterona e cortisol. O cortisol é o nosso hormônio do dia, que você tem que ter cortisol para você ter energia durante o dia. À noite, quando você dorme, você tem que ter melatonina. Vou até botar aqui a melatonina para a gente falar um pouquinho dela. Melatonina. A ocitocina também age nos músculos lisos e é o hormônio do prazer. Na hora do parto é o hormônio que estimula a contração uterina. O ADH age nos rins, fazendo a contenção da retenção e excreção dos líquidos. Como eu disse aqui que o cortisol é o hormônio do dia, que você precisa dele do dia, para você ter mais energia durante o dia, ter ânimo. Às vezes quando você tem aquela sonolência, aquela fraqueza, aquele sono à tarde, provavelmente seu cortisol está baixo naquele momento.
Ao contrário do cortisol, que é o hormônio do dia, a melatonina é o hormônio da noite. Então, à noite você produz melatonina. Que hora que você produz melatonina? Melatonina ela é produzida de 11 até as 5 horas da manhã. Então, você deu 10 horas, mais ou menos, você já tem que se preparar para dormir. Que a melatonina ela é responsável por quase todo esse ciclo funcionar bem. Se você não dorme bem, isso aqui tudo provavelmente vai ser alterado. Então, o horário que mais produz melatonina é de 11 às 5 horas da manhã. E você tem que dormir bem no escuro, porque se você tiver alguma luz, alguma coisa no quarto, acaba que você tem uma produção de melatonina diminuída. Mas o objetivo nosso aqui não é falar da função de todos os hormônios, é basicamente esse vídeo é para apresentar os hormônios. Apresentado todos os hormônios, os próximos vídeos vai dissecar um por um aonde que haja, a quantidade de produtos, os valores normais. A menopausa, que é o caso que a gente mais trata na ginecologia, é essa parte aqui. Você tem uma função gonadal diminuída, ou seja, os ovários entram em falência e não produz mais estrogênio e não produz mais progesterona e leva a todos aqueles sintomas da menopausa. Continue acompanhando nos próximos vídeos que a gente vai dissecar hormônio por hormônio e suas funções.